Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, nós hoje vamos recapitular um pouquinho do que nós estudamos na semana. E nós estudamos um pouquinho sobre coisas estranhas, sobre sonhos estranhos que Daniel teve. Vem comigo. E agora nós vamos ver como que a Bíblia descreve esse terrível sonho que Daniel teve. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes. Trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, como nós vimos no capítulo 7 de Daniel, Deus dá ao profeta uma visão que lhe mostra um sonho perturbador e repleto de animais estranhos e assustadores. Primeiro veio o leão, segundo um urso, terceiro veio um leopardo e por último uma besta, semelhante a um dragão, com 10 chifres no começo, mas perde 3. E no lugar deles nasce um outro chifre pequeno, com olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Que sonho! E ao observar a cena, Daniel viu os tronos e o ancião de dias assentado em seu lugar. A cena se passa em um tribunal cósmico e os livros de registro da humanidade são abertos. A visão culmina num ato glorioso, ao ser retirado o poder das 4 bestas e serem dados ao Filho do Homem, Jesus Cristo. O poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações e línguas e raças o servissem, e o seu reino durará para sempre. Uau, quanta coisa estranha, não é mesmo? Bom, mas esse capítulo não se trata só de animais estranhos. Trata-se do desenrolar da história, para quando Jesus Cristo voltar e nós reavivarmos a nossa esperança e vê-lo de novo. O texto-chave dessa semana está em Daniel 7:27, que diz bem assim: O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Essa promessa foi uma promessa que Jesus deu para nós, que quando Jesus trazer o seu reino para cá, nós não vamos mais viver discórdia, em desarmonia. Todos os salvos viverão em harmonia e todos adorarão ao mesmo Deus, que é o nosso Deus. Mas aqui na Terra ainda existe uma batalha entre Jesus e seus anjos e Satanás e os seus anjos rebeldes, que querem pegar você, né? Mas a diferença é que Satanás só quer o seu mal, ele só quer te fazer mal. E Jesus quer o seu bem e quer te levar juntinho com ele e te ver lá no céu. A maioria das nações hoje em dia tem animais como representantes das nações. Por exemplo, o urso, ele é o representante da nação da Rússia. A águia é representante dos Estados Unidos e etc. Mas vocês sabiam que os 4 animais no sonho de Daniel também significam um dos 4 maiores impérios que existiram ao longo da história? Então, vem acompanhar comigo essa ilustração para eu te explicar melhor. Bom, como vocês estão vendo aí na imagem,
O primeiro animal que Daniel viu foi o leão com asas, e o significado dele foi o Império da Babilônia, com o governante na época Nabucodonosor, que foi de 606 a 538 a.C. Mas quando a Babilônia foi derrotada, que daí já significa que é o urso, né, que é o segundo animal, que foi os governantes da época que derrotaram Babilônia, foram Ciro e Dário, com o Império Medo-Persa, que foi de 538 a 331 a.C. O quarto animal, que é o leopardo, com as 4 cabeças, que significa agora o governante Alexandre, que ele daí derrotou o Medo-Persa, né? E que naquela época agora, depois que foi derrotado, virou a Grécia, que foi de 331 a 168 a.C., com o governante Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande. Mas quando Alexandre morreu, aos 33 anos, vieram os 4 generais deles para comandar, né, continuar comandando a Grécia, nas 4 partes da Grécia, que foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Agora, nós vamos ir para o quarto animal, que mais conhecido como o animal terrível e espantoso, mais parecido como um dragão, né? Que foi da Roma, depois que eles derrotaram a Grécia e virou a Roma, né? Que foi do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E os impérios são divididos em vários países que hoje em dia são conhecidos como os países, mais antigamente se falava bem assim os nomes. É complicado, mas tem um significado. Hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, herulos e ostrogodes. Caramba, quanta coisa complicada, não é mesmo, gente? Mas você não precisa decorar tudo isso. É só entender o porquê dos quatro animais e o sonho terrível que o Daniel teve. Mas o sonho não acabou por aí. Vocês lembram do quarto animal, que é o animal terrível e espantoso que parecia um dragão? Como nós descrevemos na Bíblia, ele tinha 10 chifres. O animal tinha 10 chifres, mas que significa os 10 reinos, como a gente acabou de conversar aqui. Mas depois de 476 depois de Cristo, foi a queda de 3 desses reinos. Então, de 10 ficou 7, né? Queda de 3 reinos, e subiu um reino bem grandão, que não era mais reino, e sim um poder, que é mais que é até hoje, né? Que é sim o poder papal, que existe hoje em dia. Caramba, quanta coisa legal, não é mesmo? Mas o mais interessante é que Deus, ele dá as suas profecias. Peraí, não vamos usar profecias, vamos usar spoiler. Deus, mesmo antes de tudo acontecer, nós já sabemos o que vai acontecer, porque Deus manda os seus profetas para contar esses spoilers pra gente. E um desses spoilers Deus deu para o profeta Daniel nos dar, que está em Amós 3:7, que diz bem assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gente, uma dica que eu dou pra vocês é que quando vocês estiverem lendo a lição da Escola Sabatina, vocês já leem uns ungidos também, que vamos aprender um pouquinho da parte da lição da Escola Sabatina. E eu vou pegar agora um trecho aqui dos ungidos, que tá na página 236, que diz bem assim: pouco antes da queda da Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias e buscando a Deus a fim de compreendê-las, ele recebeu uma série de visões a respeito do surgimento e queda dos reinos. Com a primeira visão registrada em Daniel 7, Deus lhe deu a interpretação, mas nem tudo ficou claro para o profeta. Mas Casey, por que não ficou claro para Daniel? Por causa que Daniel viveu no período do leão, lembra do leão das asas? Que foi no período da Babilônia com o rei Nabucodonosor. E naquela época, como foram spoilers, como a gente acabou de falar aqui, que Deus revelou para eles acontecimentos que talvez veriam agora, e ele não sabia assim o que ia acontecer. Então, foi o quê? O que Deus fez? Como nós falamos, foram spoilers que Deus deu para Daniel, para que hoje nós estejamos preparados para os tempos do fim e os tempos que ainda vão por vir. E na lição dessa semana, nós estudamos sobre Daniel 7.
Tem muitas coisas assim estranhas que acontecem lá no capítulo, mas a parte boa é que Deus, ele revela as coisas para os profetas e para os seus servos, para que nós estejamos preparados para o tempo do fim. Mas se você leu assim a lição e tudo mais, você poderia ter se perguntado, tá, mas por que Deus deu essas revelações para Daniel, né, um servo, um profeta que nem sequer compreendeu direito? A verdade é que Deus nos ama de um jeito maravilhoso e Ele não quer deixar nós sermos pegos de surpresa. Por isso que Deus deu as profecias, mais conhecidas por nós como spoilers. Deus deu os spoilers para que nós sejamos preparados para o tempo do fim. Gente, Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode tirar e colocar os reinos a hora que Ele quiser. E é a mesma coisa que Ele vai fazer quando Deus voltar. Ele vai colocar o seu reino aqui na Terra. Mas para isso, Ele precisa que todos nós estejamos preparados para que um dia nos encontremos com o nosso grande Deus. Então, tente se aprofundar mais, conhecer mais sobre a Bíblia, sobre os spoilers, que Deus nos fala sobre os tempos dos fins, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Um beijão e até a próxima.